pessoal! E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer 3 experimentos sobre transferências de calor. Este é o primeiro experimento que nós vamos te mostrar que vai evidenciar a troca de calor por condução. Nesse caso, a condução ocorrerá dentro do arame metálico que nós vamos colocar fogo, ok? Olha só, temos aqui um arame metálico, ele é feito de ferro. Temos alguns clipes de papel também feitos de metal. E nós vamos unir os clipes de papel ao arame metálico usando parafina de uma vela comum. Primeiramente nós vamos colocar os clipes de papel sobre o arame metálico e aí então nós acendemos a vela e vamos pingar a parafina derretida em cima da união entre o clipe de papel e o arame de ferro, para que eles fiquem grudados. Sempre tome cuidado ao manusear este instrumento, tá? Se você for menor de idade, chame um adulto, peça ajuda a alguém para te auxiliar nesse experimento, ok? Você vai gotejando a parafina em todos os clipes de papel para que ele fique grudado no arame de ferro. Todos os clipes de papel estão grudadinhos ao arame metálico pela parafina. A ideia aqui é colocar uma fonte de calor na ponta do arame e verificar a condução de calor acontecendo à medida que o calor derrete a parafina e a parafina vai soltando os clipes de papel um a um. Vamos ver se isso acontece mesmo. Como fonte de calor eu vou usar uma vela pequena para colocar a chama dessa vela embaixo da ponta do arame metálico. Então, vimos a condução do calor acontecendo da ponta do arame para a outra extremidade. À medida que o calor ia passando, à medida que a temperatura daquele ponto específico aumenta, a parafina derrete e o clips cai. Tá aí, cai mais um. O que acontece nesse experimento? Novamente, o calor ele vai por condução fluindo da extremidade do arame até o outro lado. A parte do arame que está mais quente cede calor para a parte do arame que está mais fria. Lembrando que a transferência de calor por condução ela acontece de molécula a molécula, então você precisa de um meio material para esse tipo de propagação. Vamos para o próximo experimento. O nosso segundo experimento é sobre convecção. Para esse experimento você vai precisar de um copo com água ou um pote de vidro com água. Você vai precisar também de um pouquinho de leite, de canudo e uma vela e um isqueiro. Com o canudo você vai pegar um pouquinho do leite e vai tentar colocar lá no fundo, embaixo da água. Tem que colocar com bastante cuidado para que esse leite não se misture por completo na água, ele tem que ficar só na camada embaixo. O leite ele fica lá embaixo porque ele está mais denso que a água. A gente tirou esse leite direto da geladeira. Agora, com cuidado, sem mexer muito, a gente vai começar a aquecer a parte de baixo desse recipiente.
Esse efeito acontece porque quando você aquece a parte de baixo do líquido, ele começa a sofrer dilatação térmica, e um líquido que sofre dilatação térmica tem um acréscimo de volume, porém não ganha acréscimo de massa. Afinal, a massa tem que ser conservada. Então você aumenta o volume, mantém a massa, isso faz com que a densidade fique menor. Como a densidade do líquido aquecido é menor, ele vai tentar ocupar regiões mais altas dessa coluna de líquido. Então ele vai tentar flutuar, ele vai tentar subir. O leite está na parte de baixo da garrafa, logo ele será aquecido e vai tentar ocupar as regiões mais próximas à superfície. E aí nós vemos esse formato bonito, que é muito parecido à bomba atômica na atmosfera terrestre. A bomba atômica gera um aquecimento tão grande que faz esse formato de cogumelo dos gases da atmosfera aquecidos subindo rapidamente porque diminuíram muito a sua densidade. Vamos fazer agora o experimento número 3, experimento de radiação térmica. O nosso terceiro experimento é o experimento de transferência de calor por radiação. Para esse experimento, você vai precisar de 2 latas de metal. Tem que ser 2 latas idênticas, tá? Tamanhos idênticos, 2 latas iguais. Pode ser de achocolatado, qualquer tipo de lata, só tem que ser igual. Você também vai precisar de tinta para pintar essas latas. Aqui eu tenho 2 tintas spray, mas pode ser tinta guache ou outro tipo de tinta que você tem em casa. Tinta preta e tinta branca. E você também vai precisar de um termômetro. Aqui eu só tenho um termômetro a laser, mas também dá para fazer com um termômetro de mercúrio ou o que você tiver em casa. A primeira coisa que você tem que fazer é pintar essas latas, uma de cada cor, uma de preto e uma de branco. Depois das 2 latas pintadas e secas, você tem que fechar elas e deixar elas descansando no sol ou embaixo de uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que esquenta. Depois de alguns minutos, você vai lá e mede a temperatura dessas 2 latas. Se você tiver o termômetro, que é aquele de mercúrio, você pode fazer um furo na lata só para colocar o termômetro e conseguir medir com mais facilidade. Colocamos as 2 latas, uma do lado da outra, antes de pintar, e a gente mede a temperatura, a gente consegue perceber que elas estão na mesma temperatura, que é a temperatura ambiente. Logo depois que a gente pinta e deixa uns instantes no sol, a gente já mede a temperatura de novo e já consegue observar uma mudança de temperatura. A lata pintada de cor preta tem uma temperatura maior do que a lata pintada de branco. Por que isso acontece? Os objetos pretos, no nosso caso essa lata preta, ela absorve muito mais a radiação solar do que a lata branca. E isso acontece porque a cor branca reflete a maior parte dessa luz solar. Por isso, consequentemente, como a cor preta absorve mais radiação, ela aquece por radiação. Se você quiser assistir uma videoaula sobre esse conteúdo, a gente vai deixar o link aqui. E também vai deixar o link de um mapa mental sobre todo esse conteúdo. Nosso vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima. Valeu!